futuro? O que é que estás a pensar em fazer, coisas à frente? Eu continuo muito voltada para a formação, para o ensino. A minha ideia agora é, de facto, pegar em tudo aquilo, seguindo o conselho que tu me deste uma vez, pegar em tudo aquilo que eu já fazia, não é? E complementar agora com este conhecimento extraordinário da astrologia. E principalmente, o meu maior desafio e objetivo que coloquei a mim mesma é conseguir relacionar a astrologia com a saúde, tanto no campo da prevenção quanto do tratamento. Não é? Este é o meu objetivo. Já estou a fazer, já pego nos meus pacientes, naqueles que têm abertura para isto, nem toda a gente tem abertura, não é? Aqueles que têm este tipo de abertura, eu já vou pedindo os dados para fazer os mapas e ajuda imenso, imenso. E já estou a fazer base de dados para depois processar toda a informação. Eu acredito que vai sair daqui um trabalho muito bonito, muito bonito. Também acredito muito, aliás, nós já falamos sobre esta situação, não é? E eu acho que tudo que tem a ver com saúde está mesmo a precisar de uma visão também um bocadinho mais simplificada, ok? Porque nós, como tu dizias há bocado, nós somos vistos como pedaços, não é? Temos um problema na cabeça, temos um problema nos braços, temos um problema no estômago, e é tudo diferente, não tem uma coisa a ver com a outra, e nós conseguimos também através da astrologia, olhar para o mapa astral e conseguimos ver as causas mais emocionais, ou mesmo até mais espirituais, das questões físicas, ou seja, vamos à raiz do problema, não nos ficamos apenas pela situação específica, vamos tentar entender o que é que está por trás. E olha, um bom exemplo disso é exatamente esta pergunta desta mãe, a mãe do Dinis, que nos contactou e nos pediu. A questão é a seguinte: o Dinis é pequenininho ainda, ele entrou agora para a pré, e está com muita dificuldade em conseguir integrar-se junto com as outras crianças. Tem dificuldade de socializar e principalmente também tem dificuldade em comunicar, em transmitir as suas ideias ao mundo. Okay? Então, quando a mãe do Dinis nos contactou, eu achei extraordinário, podemos pegar nesta situação, ainda para mais trouxe especificamente para ti, porque eu sei que tu tens muito esta ligação com a saúde, não é? E com a possibilidade da pessoa estar melhor, e achei fantástico. Quando olhamos para a tabela, percebemos aqui uma série de coisas espetaculares em relação ao Dinis, que vamos passar, com certeza, aqui à mãe do Dinis, para ela conseguir encaixar e para conseguir perceber que realmente, pronto, olha, faz toda a diferença, não é? E vai conseguir ajudar melhor o seu filho. Aliás, eu recomendo todas as mães e pais também, não é? A fazerem mapa astral dos filhos, porque vocês vão ter informações que, se não fosse assim, vocês iam demorar alguns anos para conseguir lá chegar, e se calhar quando lá chegasse a informação pensavam, se eu tivesse sabido isto há algum tempo atrás, dava mais jeito, não é? Eu falo isto também por experiência própria, também tenho uma filha, não é? E é muito interessante nós percebermos determinados comportamentos que as crianças têm, que não é culpa deles, têm a ver com a sua personalidade, têm a ver com a maneira delas serem, e nós, quando temos este conhecimento, conseguimos orientar melhor, conseguimos ajudar para que eles consigam dar a volta à situação e aproveitar isso como um dom e não como sendo visto de uma forma negativa. Até porque a nossa sociedade tem uma visão muito quadrada, que toda a gente tem que ser igual, toda a gente tem que se portar bem, toda a gente tem que conversar da mesma maneira, toda a gente tem que tirar boas notas, né? Tem que ser tudo igual. E quando vamos a ver, às vezes, as pessoas não, a maior parte das vezes, as pessoas não são iguais, não é? Então cada pessoa é única. E é esta individualidade que é importante nós também explorarmos, e o mapa astral consegue nos dar exatamente essa visão, ok? Pronto, Cristina, não sei se estás por aí, houve aqui uma falha em relação à live em si. Não sei se me estás a conseguir ouvir, ver. Estou a ouvir e ouvir muito bem, Ana. Pronto, é que está aqui uma falha, nós não temos, pelo menos eu não estou a conseguir ver, mas pronto, tranquilo. Então, sendo assim, se me consegues ouvir e ver, vou só ver se por acaso a mãe do Dinis estará por aqui para poder muito bom, dar aqui um feedback. Não estou a encontrar, mas não sei, deixa ver. Não sei. Era mesmo maravilha, não é? Eu acho que deve ser eu que estou com a falha na net. Há aqui qualquer coisa que não está. A tua imagem já parou várias vezes. Mas pronto, ok, mas olha. Pronto, ok, mas eu passo para ti e responder então à pergunta, está bem? Que assim ficas tu em live e eu, mesmo que falhe um bocadinho, também está tranquilo, porque continuo na mesma a poder ouvir. Ok. Força então. É assim, tu já abordaste aqui alguns dos aspectos que eu tinha pensado falar à mãe do Dinis e às mães que nos ouvem, e eu até gostava de começar, antes de responder, falar aqui sobre dois aspectos muito importantes para a mãe do Dinis. Em primeiro lugar, falando aqui de mãe para mãe,
eu gostava de lhe dizer que um dos maiores desafios que nós temos como mães é, de facto, aceitar o nosso filho como ele é, ok? E acima de tudo, não só aprender a aceitá-lo como é, mas ajudá-lo a explorar o seu potencial, respeitando as suas características únicas. Isto é um grande desafio. É muito mais fácil dizer do que fazer. E eu falo como mãe, sei como é. E em relação a isto, eu quero dizer à mãe do Dinis. O Dinis não é uma criança sociável. E está tudo bem. É algo que ela tem que aprender a aceitar em relação ao filho. Ele não é uma criança sociável. Um segundo aspecto muito importante é que ele é uma criança com um potencial extraordinário. E mesmo que neste momento ele esteja com algumas dificuldades no campo da comunicação, ou até da aprendizagem, ou até da socialização, isto não quer dizer que ele não seja inteligente. Pelo contrário. Pelo contrário, eu até acredito pelo mapa dele que ele um dia possa vir a tornar-se um gênio em alguma área específica da vida, porque potencial não lhe falta. O que ele precisa é de ajuda para aprender a conectar-se com esse potencial e a explorá-lo, a utilizá-lo em pleno. E nisto a mãe do Dinis pode ser de grande ajuda. A mãe, o pai e todas as pessoas que estão à sua volta e no fundo, a promover a sua educação e o seu crescimento. Eu concordo com a Ana, eu acho que todos os pais deveriam fazer uma consulta de astrologia para os filhos. Só o facto de nós podermos descobrir os seus potenciais, as suas limitações, os aspectos que têm a aprimorar e a desenvolver, facilita imenso o trabalho dos pais no campo da educação e no campo da orientação dos filhos, ok? Em relação ao Dinis, o que é que eu diria? Olhando aqui para a essência dele, nós estamos a falar de alguém que, na sua essência, possui 3 pontos da espiritualidade e 3 pontos do aprofundamento. Neste momento, houve aqui um problema com a Ana, já não está aqui exposta a tabela, mas assim que ela conseguir, ela irá colocar a tabela e vocês irão conseguir ver isto. Então ele tem 3 pontos da espiritualidade e 3 pontos de aprofundamento na sua essência, em quem ele é. E é muito interessante que isto confere-lhe toda uma sabedoria interna e intuitiva que acabará por se manifestar em todas as coisas que ele fizer. Mas o mais interessante ainda é que ele combina estes 3 pontos do aprofundamento e da espiritualidade com 3 pontos da responsabilidade. O que lhe confere aqui também toda uma seriedade, uma firmeza e uma estrutura. Ou seja, e depois se levarmos em linha de conta que ele ainda tem, nesta linha, 2 pontos da racionalidade, 2 pontos da transformação, 2 pontos da comunidade. Portanto, ele na sua essência é de uma riqueza brutal, não é? Ele é alguém que no seu interior ele tem imenso. A grande dificuldade dele é depois exteriorizar, é trazer cá para fora o que ele tem na sua essência. E é muito interessante porque quando vamos ver as áreas do mapa que traduzem o contacto com o exterior, a forma como ele lida com o que está cá fora, a forma como ele traz o que tem lá dentro cá para fora, terão, por exemplo, a área das iniciativas. Ele tem 5 pontos da racionalidade nas iniciativas. Ou seja, ele é aquela pessoa que ao longo da vida ele vai sempre ter a tendência para hesitar, ele quer avançar, mas ele tem medo, isso não corre bem, isso não dá certo. Okay? E isto, se não for bem trabalhado, pode levar à tendência para se isolar, para se fechar em si próprio. Passamos para uma outra área que representa este contacto com o exterior, por exemplo, a área dos investimentos. Aliás, ainda antes da área dos investimentos, há a área dos amigos, grupos e conhecidos, porque ele tem problemas na socialização, mas ele tem ali, nessa área, 3 pontos da energia da racionalidade, o que mais uma vez limita, trava aquela iniciativa de socializar. Normalmente quem tem esta energia aqui nos amigos, grupos e conhecidos é aquela pessoa que diz amigos poucos mas bons, não é? Tende a fechar-se mais. E depois vamos, por exemplo, para outras energias que também traduzem este trazer da essência cá para fora, como por exemplo a expansão do aprender e ensinar, não é? A expansão do alargar horizontes, do trabalhar, do ir em busca de, não é? O expandir os seus ideais, os seus objetivos, tudo aquilo que ele traz cá para fora. O que é que nós temos nesta área?
4 pontos da racionalidade. Ou seja, todas as áreas aqui onde ele, no fundo, que caracterizam o trazer o que ele tem, todo o potencial, toda aquela riqueza interior cá para fora, ele tem travão, ele tem limitação. Portanto, obviamente, isto tem que depois manifestar-se nesta fase inicial da vida, onde ele está a começar a aprender a relacionar-se com o exterior, onde ele está a aprender a comunicar aquilo que sente. E depois, se olharmos aqui para a área dos investimentos, ele tem também, eu vou aprofundar mais esta área mais tarde, quando falar ali de outro aspecto, mas também é uma forma de ele trazer o que tem lá dentro para investir, não é? Quando falamos de investimentos, estamos a falar de uma criança, estamos a falar de investimentos de tempo, de atenção, de expectativas, de dedicação, aquilo que ele se propõe fazer. O que é que ele tem ali? 5 pontos da espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade aqui, eu costumo ver a energia da espiritualidade como falar debaixo d'água, não é? Não é que a pessoa não esteja a comunicar, não esteja a falar, não esteja a tentar fazer as coisas, não esteja a tentar fazer os investimentos, mas fica tudo assim muito, não é? Não há clareza, não há foco, há ali uma tendência até mesmo para se perder. Portanto, é natural que todas estas energias que têm a ver com a exteriorização trazem limitações, dificultem também o processo agora de inicial de comunicação, de socialização. E se formos olhar então para a área da comunicação e mente, não é? Que é a área 3, então há aqui aspectos que eu achei interessantíssimos. Ele combina os 3 pontos da transformação com os 3 pontos da comunidade. Olha, vamos pensar. Em primeiro lugar, para mim faz todo o sentido os 3 pontos da transformação em relação à pergunta que a mãe coloca. Até porque, normalmente, quando nós associamos a energia da transformação com o diagnóstico de algo, tentar perceber alguma coisa, há sempre aqui alguma confusão, há sempre aqui aquela tendência para não se perceber muito bem, não é? E por isso eu achei piada, porque eu acho que uma das frases que a Ana me enviou da mãe era: eu nem sei muito bem o que dizer, não era, Ana? Ela não dizia qualquer coisa deste género. Eu nem sei muito bem o que dizer, olha, porque é que ele está com tantas dificuldades em relação, não é? Porque isto revela, no fundo, da parte da mãe, uma tentativa de tentar perceber o que é que se está a passar e não conseguir encontrar uma explicação, não é? Mas a energia da transformação faz isto. E depois, é muito interessante associar isto também à tal energia da comunidade, que nós já falamos aqui sobre ela, o ver as coisas numa perspectiva diferente, fora da caixa, fora dos padrões pré-estabelecidos. E eu aqui faço uma pergunta à mãe do Diniz. O Diniz não se consegue comunicar, ou ele não se comunica de acordo com aquilo que está pré-estabelecido para a idade dele? Porque há uma grande diferença. Alguém com esta energia toda de comunidade, junto com a transformação na área da mente e da comunicação, é alguém que vê as coisas de uma forma diferente, que até se comunica de uma forma diferente. Será que o Diniz não está a encontrar formas de se comunicar, mas que não correspondem àquilo que está standardizado, àquilo que está padronizado para as crianças da idade dele? Porque nós sabemos bem como é que é o mundo da educação, não é? As crianças têm que ter aquele peso, está tudo ali padronizado. É suposto que até à idade tal façam isto, mas porque não respeitar a originalidade e o facto de que ele é um ser único? Ele pode estar a tentar. Eu não conheço o caso, eu estou apenas a basear-me na pergunta que ela fez, mas é um aspecto que eu, como mãe, levaria em consideração. Mas há outro aspecto aqui muito importante. É que se nós aliarmos ou combinarmos esta energia aqui dos 3 pontos da comunidade com os 3 pontos do aprofundamento na sua essência, ou seja, 3 pontos da comunidade na mente com 3 pontos do aprofundamento na essência, isto mostra que o Diniz tenderá no futuro a ser uma pessoa mais complexa, a ver as coisas de uma forma mais profunda, mais ampla, mais... O que quer dizer que se calhar agora, e atenção, quando nós estamos a falar daquela energia na sua essência, estamos a falar de uma criança pequenininha. Portanto, isto é algo que quem acredita em vidas anteriores foi algo que ele já desenvolveu em vidas anteriores. É uma sabedoria que ele já traz com ele. Então, se calhar,
com uma criança destas, eu sugeria à mãe que utilizasse algo que o estimulasse mentalmente, intelectualmente. Se calhar aquelas atividades lúdicas características da idade dele não dizem nada. Se calhar ele precisa de algo mais complexo, de algo que se calhar até está acima da idade dele, não é? Mas que vai respeitar as características dele. Depois, um outro aspecto interessante aqui também é, no fundo, lá está, aqui em relação à área da casa 3, eu agora vou desenvolver na casa 4 ali das emoções e nós vamos entender melhor. Mas há aqui um pormenor muito importante, para mim, grita assim muito alto, que são os 3 pontos da transformação ou os 3 pontos da espiritualidade na área da espiritualidade. O que faz desta criança alguém verdadeiramente sensível, intuitivo, sensitivo. Agora, eu sei que as crianças todas têm muito esta capacidade de absorver energias e de ler energias muito mais ainda do que os adultos, mas o Dinis tem isto muito mais intenso. E nós temos que perceber que alguém com esta energia toda de espiritualidade e muita água, o mapa dele tem mesmo, aqui é água por todo lado. Ele tem ali um grande comprometimento a nível da sua sensibilidade e das suas emoções. E uma grande capacidade de absorver tudo o que vem de fora. Portanto, com uma criança destas, o principal alerta que eu lançaria aos pais é a necessidade de criar à sua volta um ambiente de calma, de harmonia, de serenidade, para que ele possa absorver as boas vibrações, porque ele vai absorver tanto as boas como as más. Mas se ele já está com todas estas dificuldades, por exemplo, com uma criança destas, tentar ensiná-lo com pressão, até mesmo nos termos da comparação, se a criança tal faz, a minha também já tem que fazer, não vai resultar. Não vai resultar. Ele precisa de um ambiente sereno à sua volta. Ele precisa de se conectar e de trabalhar esta energia de água, de espiritualidade, de uma forma mais prática. Eu aconselhava, por exemplo, os pais a ajudá-lo nesse aspecto. É interessante que ele quase não tem terra aqui na área da espiritualidade. Eu aconselhava-os a tentar aterrar ou trabalhar esta energia da espiritualidade aqui com práticas como, por exemplo, ele ainda é muito pequenino, mas assim que tiver idade, colocá-lo, por exemplo, numa área como artes marciais, mas atenção, não vá ali esforçar muitas articulações, isto é o meu lado naturopata aqui a falar, está bem? Sem prejudicar as articulações da criança, por favor, mas colocá-lo em contacto com áreas onde possa trabalhar a vibração, a energia, mas de uma forma mais prática, mais terra a terra, porque ele precisa disso. E depois é muito giro. Chegamos aqui à cereja no topo do bolo, quando olhamos ali para a área das emoções familiares, onde ele tem 2 pontos do Mercúrio retrógrado. Mercúrio é exatamente o planeta que rege a comunicação, a agilidade, a fluidez, e ele está retrógrado. Portanto, é natural que esta criança tenha dificuldades, ou eu não vou dizer dificuldades, vou dizer entraves à fluidez na comunicação, porque ele tem o Mercúrio retrógrado, e tem o Mercúrio retrógrado na área das emoções. E aqui é muito interessante, porque nós vimos que ele tinha muita coisa lá dentro, ele tinha dificuldade em exteriorizar. Mas é interessante que quando olhamos aqui para esta linha das emoções, nós vemos alguém com 3 pontos da espiritualidade e com 2 pontos do Mercúrio retrógrado. Ou seja, o maior desafio do Dinis pela vida fora vai ser entender-se, entender as próprias emoções, conectar-se com as próprias emoções, perceber quem ele verdadeiramente é. Vai haver ali um turbilhão de emoções dentro dele. E é muito importante que os pais percebam isto, para que desde muito pequenino o ajudem a trabalhar a conexão com as suas emoções, o entender-se e depois o exteriorizar. Porque lá está Mercúrio, não? Exteriorizar as emoções. Eu aqui numa situação destas, eu aconselhava, por exemplo, atividades como a pintura, o desenho, vão no fundo ajudar, porque, atenção, um ponto muito importante, o Mercúrio retrógrado e a energia da espiritualidade também lhe vão trazer dificuldades de foco e de concentração, não é? Então, ajudá-lo, por exemplo, com atividades muito práticas em que ele primeiro faz uma
atividade para depois ir para a outra, habituá-lo. Eu não me admirava nada que ele fosse aquela criança que quisesse fazer tudo ao mesmo tempo, ele tudo numa confusão e depois nem começa uma e nem acaba a outra. Ajudá-lo a trabalhar o foco, ajudá-lo a trabalhar a coerência naquilo que ele está a fazer, mas também a exteriorizar as emoções, por exemplo, através de atividades como as modelagens. É muito giro. E eu até ia além das plasticinas características da idade dele. Não, vamos buscar o barro, que traz a energia da terra. Ele vai modelar, ele vai trazer as suas emoções cá para fora, vai exteriorizar aquilo que sente através da modelagem e vai estar em contacto com a energia da terra. Lá está, o criar a tal estrutura, a tal concretização, a tal materialização associada à energia tão forte que ele tem da espiritualidade, mas sempre tudo isto num ambiente de plena harmonia, de muita calma, de muita serenidade, sem pressão, sem comparações e, acima de tudo, aceitando que ele nunca vai ser aquela criança sociável, aberta, que provavelmente outras crianças são, porque as características específicas dele. Deixa lá ver se eu me esqueci de alguma coisa. Eu terminaria só aqui a minha explicação levantando uma questão à mãe e ao pai do Dinis. Porque eu normalmente quando faço a leitura do mapa de uma criança, eu faço sempre questão de fazer também a leitura do mapa dos pais. Porque a questão é, se realmente, vamos pensar nesta forma, se nós vivemos tudo aquilo que precisamos para crescer e evoluir, se todas as experiências são para a nossa evolução, para o nosso crescimento, e se ninguém nasce na família errada, não é? Se ninguém tem o pai e a mãe errado, por que motivo é que o Dinis escolheu esta mãe e este pai? Ou seja, o que é que verdadeiramente haverá aqui para os pais aprenderem com o Dinis e o Dinis aprender com os pais? E mais importante, o que é que eles trazem para trabalhar em conjunto em prol da evolução da alma de todos em conjunto? Eu acho que faria todo o sentido para nós podermos ter uma resposta ainda mais, era vermos de facto o mapa da mãe e do pai. Mas pronto, eu acho que abordei os aspectos principais. Sim, também acho que sim, que abordaste os aspectos que são realmente mais importantes, ainda para mais com conselhos mesmo muito práticos e diretos para que a mãe do Dinis possa pôr em prática e ver resultados, obviamente, não é? Então, sinceramente, adorei, achei que estava tudo explícito, não tenho mais nada a acrescentar. Muito bem, muito bem. Por acaso tenho pena que a mãe do Dinis não esteja por aqui, pronto, provavelmente não deve ter tido a oportunidade de poder, mas com certeza vou pedir para ela enviar a mensagem para nos dar feedback em relação a esta situação, porque é muito interessante nós vermos isso, não é? Que as crianças não têm que estar dentro dos padrões, elas podem ter a sua individualidade, não é? Isso não é mau, é pelo contrário, é bastante positivo. E o Dinis realmente é muito à frente, não é? É uma criança já muito diferente das outras, eu diria até adulta, muito adulta. Por isso aquelas coisas mais básicas que as crianças gostam muito, para ele vai ser muito chato. e a questão, eu não sei, eu tive fora um bocado, a live caiu, mas não sei se tu referiste àquela questão do... Ele gostava que lhe lessem o pensamento, não é? Ele acha que toda a gente consegue perceber aquilo que ele está a pensar dentro da cabeça dele, não é? Tem aquela energia da comunidade ali. Isso, faltou-me dar esta dica aqui à mãe do Dinis, é que realmente, como ele está tão à frente e tem esta sabedoria tão básica, tão profunda, não é? Não é básica, é profunda, é tão óbvio determinadas coisas para ele que ele quase não sente necessidade de as dizer, não é? Para que é que ele vai falar? É tão óbvio, se ele já chegou lá, é óbvio que a mãe e o pai e todos à sua volta também já chegaram, não é tão óbvio assim. E se os pais do Dinis entenderem isto e fizerem questão de trabalhar estes aspectos com ele, não é? Por exemplo, um exemplo claro que nós estávamos a conversar às 2 da tarde e que eu acho que faz todo o sentido. A mãe muito intuitiva percebe que a criança precisa de beber água, não é? Pronto, como mãezinha que ela vai dar água ao menino. Não é que não vai dar água, tem que dar água, mas antes trabalhe isso com ele, faça questão dele dizer, eu quero água, queres água? Mas pede à mãe, diz, eu quero água, para ir treinando a mente dele, para que ele se habitue a exteriorizar aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Eu acho que é muito importante. Exatamente, só ele vai passar a vida toda a achar que as pessoas têm que ler o pensamento, não é? E depois não se vai dar muito bem, não, de certeza. E isso da exteriorização é bastante importante também nesse aspecto. Exato. Olha, Cristina, gostei imenso de estar aqui contigo, foi espetacular. Realmente a tua sabedoria
emana, que aí nós sentimos aqui deste lado. Foi um prazer enorme ter-te aqui e volta sempre, já sabes, tenho sempre muito prazer em ter-te por aqui. Eu E agradeço. acho que toda a gente está aqui presente também, gostou muito. Olha, a Pilar está a dizer amei! Boa noite! Olá, olá Manuel, olá Manuel, também está aqui, beijinhos de boa noite. Pronto, realmente foi, olha, forma fantástica, sem dúvida. Ok, é isso mesmo. Pronto, Oh, era Ana, isso. deixa-me só dizer-te uma coisa. Uma das coisas que eu queria dizer em relação ao curso da Ana é que, além de nos ajudar, de facto, a perceber uma série de coisas em nós e encaixar e a perceber como trabalhar, porque às vezes nós não trabalhamos porque não sabemos como trabalhar. O convívio que nós vamos adquirir com outras pessoas que pensam exatamente da mesma forma pode marcar a diferença nas nossas vidas. Eu gostava muito, muito rapidamente, eu sei que estás em cima da hora, mas eu gostava de dizer que uma das experiências incríveis deste curso foi, por exemplo, quando eu percebi o que era isto da energia da comunidade e que era importante trabalhar em grupo e trabalhar em conjunto, criámos um grupo que se chama a Tribo Elana, que vocês podem encontrar no Facebook, no Instagram e em breve também no YouTube, onde é um grupo de terapeutas que foram formadas pela Ana, a maioria delas, não é? E agora vamos pegar na nossa sabedoria, vamos levá-la ao mundo. E é muito giro porque somos todos a mesma língua e temos todos a mesma energia, criamos ali uma egrégora fantástica e lá está, isto só foi possível graças ao teu curso, Ana. Portanto, realmente, quem tiver na dúvida, não hesite, experimente, porque todas as pessoas que já o fizeram, eu não conheço ninguém que se tenha arrependido. Exatamente, ok. Olha, já agora aproveito também para lembrar, só fugindo ao tema, que os alunos estão, aliás, os astrólogos de sucesso, que agora já não são alunos, eu é que ainda chamo alunos porque vocês são sempre os meus alunos do coração, não é? Estão esta semana a fazer consultas de astrologia kármica para responder às vossas perguntas por apenas 20 euros, ok? Aproveitem, porque isto é o especial Black Friday astral, não se vai voltar a repetir assim tão cedo, portanto convém que vocês aproveitem para marcar as vossas consultas. E dentro de toda a gente, a Cristina Cardi também está lá para fazer consultas com vocês, se vocês quiserem aproveitar, assim como também os contactos delas estão aqui em baixo, na descrição deste vídeo, seja no YouTube, seja no Facebook, se vocês quiserem contactar diretamente para fazer a vossa marcação, até porque já percebemos que têm sempre muita informação interessante a ouvir dela e com certeza vai fazer a diferença nas vossas vidas, ok? Então, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui, fico mesmo muito contente de poder ter aqui comigo nesta live, fico feliz em que a mãe do Dinis agora já me esqueci do nome da outra senhora, e a Graça nos enviem uns feedbacks para nós sabermos o que é que vocês acharam em relação a esta situação, que para nós também é sempre muito importante. E pronto, cá nos encontramos novamente amanhã para mais uma live. Ora, deixa-me só verificar aqui na minha agenda para ver quem é que vem amanhã. Amanhã temos a Manuela Pina, à 1h, ok? Portanto, quem quiser também assistir, amanhã à 1h, a Manuela também estará por aqui, mais uma vez a responder a 2 perguntas kármicas que foram colocadas pela minha lista VIP, ok? Então, um prazer enorme ter-te por aqui. Não sei se queres só aqui as despedidas do fim. Não, eu despeço-me com muito carinho, Ana, foi um privilégio muito grande, agradeço muito o convite e claro, estarás para sempre no meu coração e espero que a gente ainda venha a fazer muitas coisas juntas. Com certeza, com certeza. Então, principalmente ligado com a área da saúde, que eu acho que é sempre uma coisa muito importante e que nós estamos a precisar de mudar um bocado aqui a nossa mentalidade, com certeza faremos mais coisas, sim. Olha, agradeço então imenso ter estado por aqui, agradeço também a toda a gente que esteve aqui presente, um beijinho enorme, cá estaremos então nós amanhã para mais um Astrólogo de Sucesso, live do Astrólogo de Sucesso. E como já é meu panágio de vos dizer, então, hasta la vista, baby! Sabes quando te chateias no trabalho ou tens uma dificuldade financeira? Sabes quando não suportas a pessoa que está ao teu lado ou te irritas com os teus filhos? E se dissesse que faz tudo parte do plano? E se soubesses como deverias agir para mudar tudo à tua volta? Agora já podes saber. O Oráculo Astrocartomância não só te vai explicar porque estás a passar por aquela situação, como te orienta para o que podes mudar em ti e que se vai refletir fora de ti. Oráculo Astrocartomância. Base celeste, 36 cartas astrais e manual explicativo. A resposta da vida nas cartas. Adquire já o teu exemplar em anamacieira.com.